Glória a Deus, pastor. Que Muito Deus bem. possa abençoar, né, Aleluia. essa mensagem ao coração dos ouvintes. Glória a Deus. Graças a Deus. Os varais da Arca da Aliança. Aleluia. Na parte A dessa ministração, nós já falamos sobre algo importante, né? Porque eu estudo esse tabernáculo há muitos anos. Os recintos, os objetos simbólicos, tudo, sua cobertura, os véus, tudo. Eu tento aprender o quanto mais possível. Nós vamos continuar aqui em Crônicas. Capítulo 5, segundo Crônicas, versículo 9. E fizeram sair os varais, de modo que se vissem as pontas dos varais da arca diante do lugar altíssimo. Ou diante do lugar santíssimo. Mas não se viam de fora. Ali estão até aquele dia, né? Aquele cronista disse até hoje. Ali estão até hoje. Esse lugar santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. Arca do concerto, do pacto, como você quiser. Mas ela era a simbologia da presença de Deus entre o povo de Israel. O sacerdote, ele entrava ali uma vez ao ano, exatamente aos 10 dias do 7º mês. É só pegar o calendário judaico. Uma vez ao ano, para oferecer sacrifícios por ele próprio em primeiro lugar, depois pelo povo de Israel. Isso era tão sagrado, tão solene, tão delicado, tão perigoso lidar com esse recinto, onde estava a Arca da Aliança, com o pote de maná, o pote de ouro com maná, a vara de Arão, que floresceu, brotou e produziu amêndoas, o decálogo, 2 tábuas com os 10 mandamentos. Todos isso estavam dentro da Arca da Aliança. A tampinha ali era o propiciatório com aqueles querubins, como nós já explicamos. Protegendo a arca, olhando para baixo, você não via o rosto dele, porque estavam focados na arca, na proteção ali. O homem que entrava aquilo ali, naquele dia chamado Dia da Expiação, uma das festas de Israel. Temos algumas festas, né? 7 festas. Se contada de Neemias, a de Esther, então vai dar 8. Mas as mais conhecidas são 7. Essa é uma delas. O Dia da Expiação. O homem, ele entrava ali amarrado com uma corda. Ele tinha que ter uma corda, alguma coisa. Porque vai que Deus não aceita o seu sacrifício por si próprio, pela sua própria pessoa, e o abate ali mesmo, o mata ali mesmo. Como Deus fez com Nadab e com Abiú, que estavam operando os altares de Deus e, creio eu, embriagados. Pastor Almerita, Pastor Almerita, Pastor Almerita, cuidado com operar os altares de Deus embriagado. Pastor, tem que ter muito cuidado, porque Deus não brinca. Não é brinquedo. Embriagado com bebida alcoólica, pastor? Não. Embriagados com vaidade. A vaidade embriaga. Com certeza.
Embriagado com uma palavra adulterada e operando os altares de Deus. É prostituição. Embriagado Pecados, né? com alguma modalidade de pecadores. Tem muitas aqui no Brasil, meu Deus. Vai se criando modalidade de pecado. Os golpes, né? Meu Deus. Tanto golpe, né? Meu Deus. Pecado. Aí entra Isso é aquelas crime. concupiscências, Isso é pastor. pecado. Sim. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, avareza, soberba da vida. Embriagados com a vontade de ganhar dinheiro e ficar rico. Tem uma empresa de televisão que colocou assim uma coisa irônica, assim, sabe? Pequenas igrejas, grandes negócios. Porque o programa lá é pequenas empresas, grandes negócios, né? Aí É. puseram lá alguém foi lá e Eu até colocou. assinava essa revista. Sim. Pequenas igrejas, grandes negócios, ou seja, ótimo para ganhar dinheiro. Desde quando a função da igreja é ganhar dinheiro? Desde quando? Desde quando? Eu não conheço. Olha, eu sou um veterano, sou um ancião. Sempre que eu entendi por gente e comecei a entender as coisas de Deus, a igreja é para você Ganhar ministrar as vidas vidas, para ganhar Cristo. vidas para Cristo, Agregar o reino de Deus, né? pregar a Com valores, palavra, com virtudes. É somente pregar a a palavra. Evitar que a pessoa vá para o inferno, queimar no fogo do inferno. Isso é uma realidade, isso é o papel da igreja, a nossa função. É arrebatá-los do fogo do inferno. Não é transformar a igreja numa empresa. Uma empresa para, sabe, auferir lucros. Mas a coisa Tá feia, né? tá complicada aqui no Brasil. E olha que eu conheço essa história, nós estudamos, nós estamos com Cristo há mais de 50 anos, eu e minha esposa. E por que eu falo em números? Porque isso é importante. Nós não caímos de paraquedas, não. Nós temos uma estrada. O povo nos conhece. Familiares da pastora Almerita por esse Brasil e fora. Familiares do pastor Silas por esse E no Brasil. exterior. Sim, fora, né, pastora? Em outras nações. As pessoas não testemunham de nós. Quem é aquele casal? O pastor Silas e a pastora Almerita. Quem é aquele casal? Como é que é a vida deles? Então aquele homem, ele entrava ali um dia por ano e amarrado com cordas. Porque caso acontece alguma tragédia e Deus o abate aí dentro do Santíssimo, como você ia entrar para puxar o homem? Porque quantos entrassem ali, morreriam. Já morreu um, suponhamos, que foi o que estava oficiando aqui. Não deu certo, por alguma razão Deus o abateu aí mesmo. Ele está morto. Como vai tirar o homem? Você suspende o véu e entra lá para tirar o homem, para puxar ele, é morte. Quantos entrarem, vai formando uma pilha de homens mortos. Então amarra ele numa corda. Está amarrado, porque qualquer coisa puxa ele. O véu ele não estava fixado embaixo, o véu era solto embaixo. Então você puxava o homem, saía o corpo dele. E arrastava ele. E ninguém entrava lá dentro e não tinha problema de incorrer em morte. Mais morte. Mas a roupa do sumo sacerdote, a roupa daqueles homens, eram todas incrementadas. São muitas partes para um vestido num sacerdote. Começava com a mitra, né? O turbante aqui na cabeça e até lá nos pés. E lá nos pés mesmo tinha as campainhas. A roupa tinha as campainhas. E as campainhas ecoavam, faziam barulho. Exatamente para você ver, quando ele entrava lá naquele dia, para operar aquele altar, e o povo ficava lá do lado de fora. Esperando, né? O povo de Israel. Inclusive, eles ficavam Porque tinha lá pecado nas tendas. observando Sim. se a sininho balançava, né? Que era uma das partes das roupas do sacerdote. Estamos ouvindo o barulho, porque você não vê, mas você ouve. Estamos ouvindo o barulho das campainhas do sacerdote? Estamos, então o homem está vivo.
E ele ofereceu sacrifício por ele próprio, pelos seus próprios pecados, e depois por nós. E a doença não vai invadir a minha tenda. Graças a Deus, glória a Deus. Aleluias. E o problema não vai invadir aqui o seio da minha família. Graças a Deus, glória a Deus. Aleluias. O perigo não vai bater Porta. no meu portão, na minha porta. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluia. O povo ficava ali, essa expectativa, porque tinha pecado. O chefe daquela família, ele sabia, tem um pecado aqui na minha casa, mas o sacerdote está lá dentro. Na minha tenda tem um problema, surgiu um problema lá, até problema complicado. O homem sabia, o chefe da casa, o príncipe. Mas o sacerdote está lá oferecendo a Deus sacrifício pelos nossos pecados. Caso Deus aceite dele, por ele próprio e depois de nós estamos livres de tudo. Veja só a expectativa de quem estava no arraial. Porque maravilhoso. Significa que não vai ter morte na minha tenda. Porque Deus perdoou os nossos pecados. Temporariamente estão perdoados. As nossas iniquidades, as nossas transgressões. E o povo se alegrava. E fazia uma festa lá do lado de fora no arraial. E o salmista captou o louvor, a festa, a celebração, o júbilo. E diz assim, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Porque ouvia o sacerdote, aquele tilintar das campainhas, e sabia que tudo deu certo. Depois o sacerdote saía lá de dentro vivo. Então o problema dele estava resolvido e o problema de Israel, ali no acampamento também. O povo se alegrava. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas coisas aconteceram com a Arca da Aliança. A pastora fica de olho no relógio agora, hein? E você preste atenção, o senhor aí do outro lado, a senhora. Fica ligado. Porque já já vem a cruz de Cristo. Muitas coisas aconteceram. Ela foi capturada pelos filisteus. E foi uma maldição no meio dos filisteus. Entre os filisteus, a arca foi uma maldição. Porque eles acharam por bem devolvê-la com algumas oferendas. Passou ali em Bet-Semes, tinha alguns israelitas ali, foram curiosos e olharam para dentro da arca. Foi uma maldição para os israelitas de Bet-Semes também. Esteve na casa do deus Dagon dos filisteus. Foi uma maldição para aquele ídolo. Aquela banhecia com o rosto no pó lá e todo cortado, né, pastor? Deus Dagon? Dagon. Caiu lá no chão, Mas pescoço para um caído, lado, quebrado, quebrou cortado. tudo. Eles rumavam ele lá de novo, no outro dia tá lá, e cortado, eles não quebrado. entendiam, né? Mas é porque Arca. as trevas com a luz. Que comunhão tem? Há de prevalecer o Espírito Santo do Senhor. Há de prevalecer Deus. Tem Deus e tem Dagon. Tem Deus e tem Baal. Tem Deus e tem o diabo. Há de prevalecer quem vai Deus. prevalecer? Claro que é Deus. Deus vai prevalecer. Dagon vai cair mesmo. E que caia os Dagons hoje, pastor. Pleno século 20 e 21, né? Caia os Dagons que vão se levantando, né? Em nome de Jesus. Então, onde aquela arca esteve, ela foi uma maldição. Mas ela é símbolo da presença de Deus. A arca nada mais é do que a presença maciça de Deus no meio do povo dele. Porque ela dava choque, ela saía faísca, ela pegava fogo. Se não souber lidar com ela, é um problema. Ela esteve anos na casa de Abinadab. Anos ela esteve ali naquele lugar. Eles não aprenderam como lidar com ela. Porque os filhos
Uzá e Aiô, guiando aqui aquele carro de boi, e houve ali uma tragédia. Houve morte com Uzá, porque ele entendeu o carro, sabe? O perigo para boi é o lugar alto. Eu conheço desse assunto, eu tinha carro de boi nas fazendas ali. Meus avós paterno e materno lidavam com isso. Nós tínhamos carro de boi, a gente entende disso, tudo. Perigo para os bois é um lugar alto. Enquanto está tudo plano, vai bem. Tinha canções, tinha louvores, tinha Davi pulando, bailando, aquela coisa toda. Mas quando chegou no lugar alto, ó, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Altar. Lugar alto. Nas igrejas eu fico acima do povo. Uma igreja que nós tínhamos lá em Uberlândia, ali no Canaã, estava bem acima do povo. Quando chegava para me colocava a mão na cabeça. Altar. Tem que ter Lugar alto. cuidado com lugares altos, Alto. né? Cuidado com lugares Tá. altos. Cuidado. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Não vai correndo para altar, não. Você que é desqualificado, não tem chamado. Não tem experiência, não conhece a Bíblia Sagrada profundamente, não tem experiência profunda com Deus, não tem um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo, não mexe com isso, não. Eu dou um conselho para você, fica longe disso. Isso é perigoso. O boi tropeçou no lugar alto. O boi tropeça no lugar alto. O pregador tropeça no lugar alto. Tem que ter cuidado. Diz o Espírito Santo lá naqueles escritos. Porque não sabem que fazem mal. Muito mal. Guarda os teus pés. Não seja apressado, não. Para estar indo para o altar, às vezes eu chego em algum lugar, mas a pastora, os pastores convidam, vem para cá, pastor, vem para o altar. Irmão, posso ficar aqui? Deus abençoe, né? Vamos ficar daqui adorando ao Senhor, vamos ficar aqui, deixa eu ficar no meio do povo. É melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde aquela arca passou foi maldição, mas deveria ser bênção. E não era a presença de Deus? Sim. Aquela arca falava da presença de Deus. Porque na frente do exército dava vitória ao exército de Israel. Porque quando os sacerdotes com ela na cacunda, nas costas, colocaram a planta dos pés no Jordão, o que o Jordão fez? Abriram-se. As águas do Jordão abriram-se. E o Jordão correu correnteza acima. Era a presença de Deus. Hein, pastor? A gente pode até fazer uma ponte nessa partezinha aí, que a arca não era a presença de Deus. Sim. Mas lá, não sei se é em Pedro que fala, né? Que ela, quando cai, quando essa mesma, o mesmo Deus, né, que está nessa arca, estava lá também, naquela pedra angular, não é? Com certeza. E lá fala assim que quando ele cai em cima de um, espedaça ele, né? Alguém tropeça nele, cai. Se tropeçar em Cristo, vai ter problema, vai cair. E se ele cair na cabeça, será reduzir da pó. Esse é o Evangelho. Esse é lá no Novo Testamento. Está Novo falando, Testamento, é tá Evangelho. falando desse mesmo Deus que está aqui nessa arca. É o mesmo Deus. É a presença do Senhor. Então, ela esteve em lugares diferentes. Esse tabernáculo foi desfacelado. Preste atenção nisso, fica ligado. Já eu falo sobre os varais para a gente encerrar. O tabernáculo foi dividido. Asaf e os cantores, Asaf era a liderança ali, né? O principal dos cantores, creio eu, o salmista, Asaf. Era o maestro, aquele que a gente chama de Isso. maestro. Ele ficou operando diante da arca, num lugar.
O altar de cobre e provavelmente alguns objetos sagrados, outros objetos sagrados, ficaram lá no lugar alto de Gibeon. E pastor Omerita. Tudo isso importava em confusão. Porque Asaf está diante da arca no local em Sião. O altar de cobre e alguns objetos simbólicos ali estão lá no alto de Gibeão, no outro local. Tem 2 locais. E a arca da aliança? Nesse vai e vem, nesse lugar, muda de lugar e tudo. Algumas coisas não aparecem dentro dela, tem lugar na palavra de Deus que aparece, mas aparece ela com o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Mas e o pote de ouro com maná? E a vara de Arão, que floresceu, brotou e produziu amêndoas? Essas desapareceram. E a própria arca, porque aqui nós temos lido os varais. Até aqui diz esse salmista, esse cronista aqui. Ele diz até o dia de hoje. Até aqui, até hoje. Ué, hoje é quando ele estava escrevendo, no tempo dele. Parece que essa arca, ela desapareceu. Colocaram ali os varais como uma simbologia de uma arca ausente. Colocaram os varais. Mas a arca mesmo, ela está ausente. Porque aquela arca original com seus varais, aquele lugar santíssimo era bastante para contê-la. Não havia necessidade de sair varal para fora. Creio eu que esses varais são outros varais, não aqueles originais. Porque saem para fora do Santíssimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, 2, aliás. No Apocalipse de João, no seu Apocalipse, João teve uma visão do céu, da glória de Deus, e diz assim, e foi vista, lá no templo de Deus, foi vista a arca da aliança. Isso é uma visão de João, do céu, da glória. Essa arca da aliança que João viu é a original, é que Moisés fez ali, que tinha a tampa como o propiciatório, ou é uma cópia da original que foi para o céu? De jeito nenhum. A teologia a gente não fecha, né? É a original. Deixa a sua mente trabalhar aí. Cremos numa arca original que foi para o céu, foi vista lá no céu. Ela não está aqui na terra. Aquela de Moisés, aquela de Noé, diz que os restos dela até foram encontrados, né? Alguma montanha por aí. Ela ficou lá sobre o Monte Arará. Parece que encontraram os restos daquela arca ali, que disse os restos da arca de Noé. Tudo bem. Mas essa não, essa é a arca da aliança, é outra história. Pequenininha, levada nas costas de 4 homens, símbolo da presença de Deus. Então vejam vocês uma coisa. Ela foi vista lá, e ela não está mais aqui, mas estão ali os varais. Os varais da arca da aliança. Hein, pastor? E essa que João viu lá no templo de Deus, lá no céu, É uma visão. ela estava com todos os apetrechos que tinha dentro Bem dela. lembrado. Não acreditamos numa arca ali sem os varais. Dentro dela, o que tinha estava lá. Não foi Tinha prometido aos sumido aqui? vencedores o maná escondido? Então. Pote com maná. A vara de Arão que floresceu, Estava lá. brotou e produziu amêndoas. Ele estava lá, porque dos príncipes ali, 12 príncipes do céu, só a vara de Arão. Ele era a aprovação ao sacerdócio de Adão. Não é isso que o apóstolo que escreveu Hebreus, ó, parece que Apolo, ele diz assim, ó, é como Arão. Ninguém pode tomar para si essa honra, senão como Arão. Porque tem um chamado de Deus para o sacerdócio, para o ministério. É assim, por isso que o apóstolo falou nele lá, lembrou de Arão ali.
Ninguém. Você não pode se fazer pastor, né, pastor Almeida? Sair por aí impondo precipitadas mãos na cabeça de pessoas, né? E meninos aí colocando no altar. Não pode. Isso não deve. Não imponhais precipitadamente as mãos. Está escrito na palavra de Deus. Tem que ter cuidado com isso. Mas eu quero falar sobre os varais, pastora. Amém. Porque se saem para fora, o véu fica arribado. Porque de tal forma, obrigado, de tal forma, ela está falando do tempo aqui, de tal forma eles estavam colocados ali, que eles saíram as pontas para fora. E a pessoa que estava ali num determinado lugar, no santo lugar, eles viam. Mas quem estava lá de fora não via. Agora, tem um véu. Tem os varais da Arca da Aliança. Por alguma razão, por algum motivo, por essas andanças, pelos lugares que ela esteve, desapareceu. Alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, isso é certo. Porque como é que Deus permitiu tirar o pote de ouro com maná de dentro dela? Como é que Deus permitiu tirar a vara de Arão, que floresceu, que brotou, produziu amêndoas de dentro dela? Deus está ciente disso, ele permitiu, houve uma permissão. Mas ficou ali a arca, tinha nela ali apenas o decálogo da lei, são os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra que Moisés escreveu ali no Sinai e depois quebrou e Deus escreveu novamente, alguma coisa assim. Mas deixa eu falar uma coisa, pastora. Não tem como terminar essa ministração sem fechar com chave de ouro. Tem madeira nos varais, porque os varais não eram de metal. Eram de madeira, de cetim, de acácia. Era coberto de ouro. Por dentro era madeira, varas. Você metia naquelas argolas e carregava a arca. Tem um véu arribado. Porque são para fora do véu, do Santíssimo Lugar. Tem um espaço do Santíssimo expandido. Porque diz o Espírito Santo que naquele dia, o dia da expiação, quando o homem estava ali oferecendo sacrifício pelo pecado próprio dele e pelo pecado de Israel, aquele espaço, ele era expandido de tal forma que o altar do incenso, aquele que estava lá junto ao terceiro véu, ele também pertencia ao Santíssimo Lugar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Porque ele vai tratar de problema de pecados. E não tem como tratar do problema de pecado se não tiver um altar, não tem jeito. Você não pode tratar, não deve tratar, não tem como você tratar do problema do pecado apenas com a arca da aliança ali, não tem jeito. Expandir o lugar, aquele altar de incenso, um altar tinha que estar ali, tinha um altar ali. Eu acredito que apontando para o altar da cruz, não tem como tratar de problema de pecado da humanidade sem o altar da cruz. A cruz era o altar, Jesus era o cordeiro, Jesus era o sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Aleluias. Aquele véu era arribado, porque se não tem uma arca, se essa arca está ausente, mas tem os varais. Tem madeira. Aleluia. Tem véu. Porque os véus não foram tirados. Eles foram arribados. Quando Cristo morreu, ele não foi afixado numa cruz de metal, de ferro, foi numa cruz de madeira. As costas dele roçavam quando ele subia para buscar oxigênio. Roçava na madeira daquele pau, daquela cruz. Aleluia, glória a Deus. Amém. E quando ele morreu, diz assim que o véu do Santíssimo ele rasgou de alto a baixo. O povo não compreendeu, pastor, eu estou terminando. Mas tem que falar, eu tenho que fechar com chave de ouro, aleluia. Segura aí, povo brasileiro, povo cristão, povo de Deus. Aquele véu rasgou de alto a baixo, mostrando que foi rasgado pela mão de Deus, não foi a mão do homem, porque o homem teria rasgado de baixo para cima. Aquele véu era tão espesso, tão grosso, você podia amarrar um boi para cá, um boi para cá, ele não rasgava. Aquilo era obra de tecelão. Aquilo era para o rasgar foi para sobrenatural, vetar, né?
tampar aquele lugar, o acesso das pessoas ali. Mas aquele véu rasgou. E o sacerdote, bem que ele queria costurar aquele véu, pastora, pegaram uma agulha e costurar aquele véu ali, sabe? E Paulo escreveu 2 cartas, Romanos e Gálatas, que o véu do templo não pode ser costurado, porque foi rasgado pela mão de Deus, de alto a baixo. Aleluia! Abriu-se um novo e vivo caminho, pelo qual nós entramos agora. Eu entro pelo novo e vivo caminho. Glória Você que está do a Deus, outro lado, faça o mesmo. aleluias. Entre pelo novo e vivo caminho, Senhor. aberto pelo sangue de Cristo, por Jesus, Glória a pela sua Deus. morte. A cruz do Calvário por nós. A morte ali na cruz do Calvário, por todos nós. O véu rasgou-se de alto a baixo. E o poeta escreveu assim: deixou sepulcro e cruz e foi morar no céu. A pedra revolvida foi, está rasgado o véu. Glória a Deus. Aleluias. Pode ser que a arca esteja ausente, mas tem a madeira desses varais que eram afixados nas argolas. Tem um véu arribado para isso sair para fora, porque a pessoa podia ver. A cruz de Cristo era um espetáculo para quem estava passando por ali. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Veja-se a dor como a minha com que me feriu o Senhor no dia do furor da sua ira contra o pecado. Não é contra o pecador, é contra o pecado. Lamentações de Jeremias. Foi um espetáculo. A cruz de Cristo tinha madeira, tinha um véu rasgado. Houve uma morte real. Houve um grito. Um grito. Eu tenho um vídeo sobre o grito. Ali. Tem mesmo. Houve um grito. Está lá no canal Negueb de Deus. Canal Negueb de Deus, né, pastor? O grito. Vê lá. Google lá e você vai ver. Houve uma morte real. Pai, está consumada a obra que tu me destes a fazer. E tendo dito isto, pende a cabeça para um dos lados e morre. Tirar o corpo dele dali sem quebrar nenhum osso, para que se cumprisse a profecia, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Houve uma ressurreição ao 3º dia. O anjo que revolveu a pedra da boca ali do sepulcro diz: porque vocês estão procurando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. O anjo falando com as mulheres. O problema de vocês já está resolvido. Você estava com um pensamento que a pedra era muito pesada para vocês. Eu já resolvi para vocês. Mas ele não está aqui. Isso aqui é lugar de morto. Ele ressuscitou, como havia dito. Aleluia, ao 3º dia. Ele ressuscitou. Vocês destroem esse templo e eu o construo em 3 dias. Eu edifico em 3 dias. Ressurreição de Cristo. Houve uma ascensão ali, daquele monte, onde tinha ali mais de 500 irmãos ali vendo. Lá estavam os anjos de novo. Deve ser aqueles 2 que estavam lá na sepultura, no sepulcro. Varões Galileu, porque vocês estão olhando para o céu. Esse Jesus que vocês estão indo para o céu, ele vai voltar. Assim como vocês estão vendo ele ir para o céu, ele vai voltar, vai buscar a igreja. Jesus vem buscar a igreja, isso é uma realidade. Aleluia. Ele vai voltar. Glória a Deus. Isso é bíblico. Maranata, Senhor. Isso não, a Bíblia não vai fechar, não vai cumprir sem isso acontecer. Isso é um evento. Vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa ministração tenha falado profundamente ao seu coração. Pode ser que há uma ausência da arca, mas foi expandido o lugar e pegou um altar e tratou do pecado, tanto do sumo sacerdote como de Israel, ali. E tem os varais. Se não tem, mas tem os varais. E tem madeira. E tem véu arribado. E tem morte de Cristo na cruz. E tem véu rasgado de alto a baixo. E
tem um novo e vivo caminho. É esse que nós entramos. Que é a cruz. Mas entre, pastora. Eu sou o Entre. caminho, a verdade e a vida. Entre com intrepidez, entre com ousadia. Entre com intrepidez, entre com vontade, com gana. Porque é um novo e vivo caminho. Que eu e você entramos para ministrar, para adorar, para louvar, para edificar a sua vida, para repreender demônios, enfermidades, doenças. E para alcançar o céu. Se preparar para alcançar o céu. Preparar para alcançar as mansões celestiais, lugar espaçoso e que emana leite e mel. Que Deus nos abençoe. Tem que parar, né? Mas eu quero falar sobre o canal. É o Negueb de Deus. Ó, isso já está no YouTube, viu? Os Varais da Arca da Aliança, parte 1 e parte 2. Tem muito mais. Vou colocar logo em seguida, lá no YouTube, eu vou chamar o grito. Isso. Aí vocês ouvem esses 3. O grito, né? Que é muito importante. É. Aquele grito que Marcos traz. É só Marcos que traz. Ele deu um grito ali na cruz. Amém, pastor. Ó, e tem a chave Pix. Ah, pastor, amei. É uma aula, né, bíblica. Deus tem nos capacitado. É uma aula, sim, de teologia. Silas José 544@gmail.com. Essa é a chave do Pix. Você pode ofertar, dizimar, pagar o seu voto. Em nome do Senhor Jesus. E o telefone, pastor? Gurinhatã, Minas Gerais, 034 9 96 50 17 42. Vai falar Se conosco. quiser saber mais, se você não tem o Pix e quer uma conta, é só bater nessa setinha. Quando você entra no vídeo, tem uma setinha bem pequenininha assim embaixo. Você bate nela, vai lá na descrição. Aí ele vai falar, lá está escrito algo sobre a pessoa do pastor, sobre o canal e também a conta. Nada vai impedir vocês de me abençoar. Nada, nada. Não é demônio, não é dificuldade. Nada. Pastor, aqui no rincão aqui do Brasil, nós não temos essas modernidades, smartphone com coisa. Não, vai na agência lotérica. Vai na Caixa Econômica aí, na agência lotérica, essa credenciada. Você chega lá e só falar lá, né, da conta vai aparecer. Silas José de Lima favorecido. Sou eu, esse que fala com vocês. Deus abençoe vocês, a sua família, desde agora e para sempre. E até a próxima ministração com poder para curar, sobrenatural. O poder para curar, libertar, limpar a sua lepra. Em nome de Jesus. Dá a sua curtida aí, ó, entra no canal, dá a sua curtida, coloca lá, ó, aquela mãozinha para cima, né, pastor? Aí, né, pastor? Ó, aí você está curtindo. E Tá bate lá no sininho, para não perder a próxima gravação. Em nome de Jesus. Deus abençoe.